O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Donald Trump é a imagem do grotesco na imprensa internacional, mas é preciso meter-lhe a equação eleitoral deste ano de pandemia para percebermos que a teimosia presidencial pode dar votos no eleitorado americano que preza mais o dinheiro do que a saúde dos outros. Vale por isso a pena ler o último número da revista The Atlantic, onde se descreve ao pormenor a célebre teoria da conspiração QAnon, que segundo o Washington Post se resume ao seguinte: há uma cabala mundial de pedófilos que adoram Satanás e governam o mundo. Eles controlam tudo, eles controlam os políticos, controlam os média, eles controlam Hollywood e, sobretudo, eles teriam continuado a governar o mundo se não fosse a eleição do presidente Donald Trump há 4 anos. Esta é a teoria que circula nos meios republicanos mais conservadores e que envolve líderes radicais com programas de rádio ou televisão, além de ativistas digitais que militam freneticamente na campanha de Trump contra tudo e contra todos, agora contra Obama sobretudo, que acusam de ter cometido crimes contra a América. Para percebermos aquilo a que Trump chama o Obamagate, basta ver este número da revista The Atlantic dedicada a verdades, mentiras e conspirações em tempo de pandemia. Título desta clássica revista que se publica em Boston desde 1857, o QAnon está a falsificar a realidade e a desacreditar a ciência. Este tem sido o trabalho deste grupo QAnon. Percebe-se assim que por trás das declarações de Donald Trump há um trabalho de sapa de milhares de militantes a fazer o resto. A revista The Atlantic explica, aliás, como tudo se conjuga, por muito que nos espante aqui deste lado do Atlântico, e sobretudo na Europa, onde a crise ideológica e identitária continua a crescer neste tempo de desconfinamento. É por isso que o artigo de Moisés Naim no El País deste domingo nos pode ajudar a tirar algumas lições da crise. Intitula-se o texto deste intelectual venezuelano exilado Reações, Exageros e Confusões. Diz Naim que devemos tirar de anteriores crises algumas lições para esta pandemia, avisando que é sobretudo nestas alturas que surgem mais charlatães do que notícias, e sistematiza Naim 5 conclusões. Primeira, não é verdade que o mundo mude radicalmente depois de uma pandemia. Explica, no fim veremos que houve mais continuidade do que mudança. Segunda conclusão de Moisés Naim, os governos tendem a preocupar-se mais nestas alturas com as empresas e as instituições do que com as pessoas. Terceira, quando as crises são globais, os governos que melhor gerem os seus países ficam a liderar o ciclo da recuperação e transformam-se eles próprios em motores de mudança. Quarta conclusão, não há reformas programadas que se façam quando surgem de surpresa crises como esta. O que acontece, diz Naim, é que geralmente se aceleram as tendências já em curso e o que não estava programado acontece fatalmente. Última conclusão de Moisés Naim, o que já era transitório transforma-se em permanente e o que parecia permanente muda radicalmente. Estas conclusões podem também encontrar-se na página web Naim Effect, do meu amigo Moisés Naim, mas neste 15º podcast volto às imagens das primeiras páginas de jornais e capas de revistas. Goodbye Globalization, a perigosa atração lure pela self-sufficiency, diz The Economist. O globo a descascar-se como se fosse uma peça de fruta, só que lá dentro está um ovo, uma célula frágil dentro dessa casca da peça de fruta. Da revista Spectator escolho 2 números, ambos com capas que dão nas vistas. Numa delas há gráficos dos números de mortos e infectados e o Spectator faz caricaturas de Trump lá no alto do gráfico da Liga das Nações, a voar e a liderar, seguido de Boris Johnson do Reino Unido, com Macron e Merkel bastante cá em baixo nestes gráficos da tragédia. A outra capa é a fachada de um prédio com todo o tipo de gente a ver-se nas janelas e o título que se vai repetindo de revista em revista. Together Alone, ou seja, todos juntos, mas separados. O Libération elogia os médicos e pessoal de saúde, mas também os polícias, os bombeiros e todos cuja profissão é arriscar a vida pelos outros, exigindo agora melhores salários para estas profissões de risco, escrevendo o Libération, il vale plus qu'une médaille, eles valem mais do que uma medalha. No China Today, raparigas chinesas felizes a acenar vestidas de vermelho e numa revista em papel chamada Interni, um coração vermelho feito com cadeiras e mesas sobre um relevado como se fosse uma esplanada em forma de coração.
Também uma cadeira e uma mesa no L'Express, mas desta vez mobília de escola, uma carteira, como se fosse feita de nuvens, e a ideia de que as aulas devem regressar porque a escola é vital. E no Lacroix, uma campânula de vidro, sim, uma campânula, e lá dentro uma seringa guardada como se fosse uma joia, a tal seringa, a tal vacina que toda a gente procura. Na Veja brasileira, há uma sepultura cavada como se fosse o mapa do Brasil. Lá dentro, uma urna com o número 15.000 e a legenda amarga realidade: os mortos do Covid no Brasil. Mas na rival da Veja, a revista Isto É, também do Brasil, imita-se uma capa da Time, da qual já aqui falei em anterior podcast. Uma capa negra com um buraco ao fundo em forma de porta e o presidente Bolsonaro a sair. Saia, diz a revista Isto É, como já a Time escrevia para Trump. Time to go. No jornal Extra, desrespeitar a ciência faz mal à saúde. E no jornal A Tarde, da Bahia e Sergipe, há uma expressão que diz que há cada vez mais gente a procurar casa fora das cidades. Outra edição do mesmo jornal Extra põe Bolsonaro e o juiz Moro num parque infantil andarem à roda com o título Fogo no Parquinho. O Zero Hora, outro jornal do Brasil, coloca miúdos com uma máscara e escreve que, segundo o ministro da Saúde de Bolsonaro, também já se demitiu, enquanto o Estado de Minas desenha outro mapa do Brasil, desta vez com cruzes negras na sua primeira página, e escreve simplesmente, sem rumo. Nota-se, aliás, na imprensa brasileira, que o Brasil já percebeu que o seu país está a ser alvo da chacota em todo o mundo. E o Estado de Minas recorda a humilhação dos 7-0 no final da Copa do Mundo para comparar com esta pandemia. Escreve, perdemos um mês, oremos, e ainda vai ter golo da Alemanha. O futebol também no jornal francês L'Équipe anuncia o fim da partida, o fim da Premier League. Acabou a Liga Francesa, Vilas Boas, Cyril Depart, o nosso treinador, Vilas Boas, e Zubizarreta s'en va. Na revista Outlook, de Indiana, indianos dispersos pelo mundo estão a regressar à Índia por causa do Covid. No Russian Life, o Kremlin ao fundo na Praça Vermelha, ambulâncias e enfermeiras como se fossem uma parada militar do tempo da União Soviética. No El Cultural, suplemento do jornal El Mundo, um contentor frágil a romper a capa da revista como se a Casa da Cultura estivesse a desmoronar-se. A revista Hunger, Fome, assim mesmo, uma revista inglesa de moda, de tendências e de lifestyle, traz a fotografia de um senhor careca vestindo uma camisa até aos óculos, com os colarinhos sobre a cara e a gravata a tapar-lhe a boca. Humor ou tendência de moda? Nunca se sabe. Basta sair à rua para ver como certas pessoas se vestem. The Future Issue, que é como quem diz, o futuro tema ou a futura edição. O Som das Imagens. Um podcast de Carlos Magno.